Jorge Caldeira é escritor, doutor em ciência política, mestre em sociologia e bacharel em ciências sociais pela Universidade de São Paulo. Em julho deste ano, foi eleito para a cadeira 16 na Academia Brasileira de Letras. Autor de mais de 20 livros, como Mauá, Empresário do Império e História da Riqueza no Brasil, suas descobertas enquanto pesquisador têm o potencial de mudar bastante a forma como nós enxergamos a formação e, portanto, o futuro do nosso país. Como parte da programação especial da Gazeta do Povo para o bicentenário da independência do Brasil, Jorge Caldeira é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela presença, Jorge Caldeira, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu sou a Maria Clara, editora de ideias na Gazeta do Povo. E como o motivo da nossa conversa é o bicentenário, eu queria começar com uma pergunta sobre o período imperial brasileiro e a economia do país na época da independência, né? O senhor faz uma avaliação negativa, assim, bastante negativa desse tempo e atribui a ele parte da responsabilidade pelo atraso econômico do Brasil com relação aos Estados Unidos na época, inclusive. Eu queria entender por quê. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o seguinte, aqui os estudos de história econômica mudaram muito no mundo inteiro depois que a informação foi aplicada aos dados de economia histórica. Então, existiam censos no século XVIII, no século XVII, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Eles nunca tinham sido tabulados, porque é uma leitura, é um serviço que, se feito à mão, demoraria gerações. Com o computador foi possível passar os dados e, vamos dizer assim, fazer bancos de dados e rodar dados, como se fosse hoje, né? Bom, as descobertas que vieram com essa nova metodologia de fazer história econômica, esse novo meio de fazer história econômica, no caso brasileiro, foram de grande porte, no sentido de que tinha que mudar todo o jeito que a gente entendia a história até então, né? Então aí, de novo, a tecnologia e o avanço da ciência fazendo coisas que mudam a tradição. No caso brasileiro, o que isso quer dizer? É o seguinte, quando se mediu a economia e se fez um cálculo da economia no tamanho que era, descobriu-se que em 1800, mais ou menos, a economia do Brasil era mais ou menos do mesmo tamanho daquela dos Estados Unidos. As exportações eram do mesmo valor, as relações entre produção interna e exportação eram parecidas, então os PIBs eram parecidos, muito assemelhados, né? Isso não é o que se esperava com o conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional que existia antes dessa descoberta dizia que a riqueza toda foi para fora, aqui os monopólios comerciais portugueses eram feitos para explorar e transferir a riqueza do Brasil, isso se fazia através da organização do latifúndio, e etc, etc, etc. Aí o problema é o seguinte, o que aconteceu? As ideias eram essas mesmo que olhando a documentação sem fazer estatística dos números, era uma coisa e parecia isso. Quando apareceu o dado estatístico, mudou tudo. Por quê? A economia do Brasil em 1800 era quase o dobro daquela de Portugal. Isso quer dizer o seguinte, que entre 1500 e 1800 as taxas de crescimento da economia colonial brasileira, que começaram do zero, eram muito maiores do que da economia portuguesa. Então, em vez da riqueza ir para fora, na verdade é o Brasil que atraía empreendedores portugueses para tentar ficar ricos no Brasil. Faz sentido, né? Então, aí muda completamente o jeito de entender o que pensamos e o que não pensamos. Então, a minha obra é posterior a essa descoberta dos números e as reflexões que eu faço sobre a história do Brasil têm a ver com esses números. Muito bem. Continuando. Em 1890, na proclamação da República, o crescimento per capita da renda no Brasil é zero, praticamente. 4% em 70 anos, que é zero, né? Não é 4% ao ano, é 4%, 1820 era 100, 1890 104. Quer dizer, não houve crescimento econômico. Nesse mesmo período, na mesma base de 100 a dos Estados Unidos a economia dos Estados Unidos foi de 100 para 1.500. Então aí acumulamos um atraso histórico. Isso não é uma questão de ser positivo ou ser negativo, mas é o que os números indicam. O que a gente tem que explicar é o que os números indicam. Então, o Império
E no Brasil foi um período de baixo crescimento econômico, muito baixo ou nulo, num momento em que o mundo crescia. Isso é atraso. Quer dizer, quando você não cresce e o mundo cresce, você fica para trás. Então esse é o dado 1800, 1890. 1890, 1970, a economia brasileira foi a que mais cresceu no mundo, mais do que os Estados Unidos, mais do que o Japão, mais do que a Europa, mais do que qualquer outra. Então há uma transformação radical no ritmo de crescimento da economia brasileira a partir da República. Isso também é dado de medida econômica. Não estou aqui discutindo se é por razão A ou por razão B. Esse é o tamanho da economia foi aumentando a cada ano. Média de 6% ao ano, que é uma média altíssima, né, dobra a cada 10 anos a economia, com o que em 1970 o PIB do Brasil era só 8 vezes menor que o dos Estados Unidos. Então recuperamos, inclusive em relação aos Estados Unidos, um período de grande progresso na vida brasileira, né? Então esse é enfim, isso também é dado. Aí, de novo, agora vamos falar das interpretações antigas. As interpretações antigas diziam que a República Velha foi um período de não crescimento e que o crescimento só começou depois da Revolução de 30 na Era Vargas. E aí que veio a industrialização no Brasil. Isso não se sustenta em números. O crescimento da indústria no Brasil acima da agricultura começou em 1890. Eu escrevi um livro, uma biografia que explica esse tempo, essa mudança de crescimento, que é Júlio Mesquita e seu tempo. Júlio Mesquita nasceu em 1862, morreu em 1927. Portanto, nasceu no Império, morreu ao fim da Primeira República. Era filho de imigrantes analfabetos, começou como empregado num jornal e se tornou proprietário de um jornal, que é o Estado de São Paulo, né, que era o maior jornal do país quando ele morreu. O jornal cresceu 10% ao ano durante 40 anos, que é um crescimento chinês. Tinha 900 assinantes quando ele entrou, 48 mil quando ele saiu, quando ele morreu 40 anos depois. Esse período de crescimento não está ou não estava merecendo a devida atenção nas interpretações antes dos números, né? E agora precisa ser reinterpretado. O período 30 em diante, sabe-se que foi um período de crescimento. Muito bem. Outra coisa no Brasil. De 1975 em diante, e a data é 75, 76, um desses 2 anos, o ritmo de crescimento da economia brasileira, que era o maior do mundo, começou a cair drasticamente, né? Em 1988, a economia brasileira crescia menos do que a média do mundo. Veja, saímos da economia que mais crescia no mundo para uma economia que abaixo da média do mundo em só 12 anos. E continuamos patinando até hoje abaixo da média mundial. Então nós temos um período parecido com o tempo do Império. Aqui cresce um pouquinho, lá fora cresce um montão. O que quer dizer isso em 50 anos? Em 1972... o Mao Tse-tung, que era o presidente da China, e o Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, se encontraram e houve uma foto entre os dois e a declaração da China é: bom, nós vamos deixar de ser uma nação isolada, e a China era uma nação isolada milenarmente, e vamos entrar no mundo global. Ok. Então, nesse momento dessa foto, no ano dessa foto, que foi em 1972, o PIB do Brasil era maior do que o PIB da China em números absolutos, que não é o PIB per capita, é o PIB total, né? Então, 50 anos de maus desenvolvimento, a China é a segunda economia do mundo e o Brasil é a 12ª, né? Então, como vocês podem ver, a economia brasileira funciona em ritmo próprio, que não é igual ao da economia mundial. A gente tem períodos de crescimento quando a economia mundial não está crescendo tanto, e temos períodos de decréscimo quando a economia mundial cresce, né? Então há um desajuste que se deve a nós. Isso não se explica porque o Brasil não é dependente do resto do mundo. O Brasil faz o seu destino econômico, bem ou mal, de acordo com as suas decisões internas. E as decisões internas tomadas na década de 1970 foi: vamos isolar o Brasil da globalização. Era ditadura, segundo o PND do regime militar,
e não vamos importar, não vamos entrar no mundo global, vamos ser nacionalistas, fechar o mercado interno, e o mercado interno vai crescer mais do que o mercado externo, então vale a pena, a gente pega dinheiro lá fora, vamos crescer, bom, deu tudo errado. Então, são esses ciclos grandes que marcam os 200 anos da história brasileira. Bom, Jorge, eu queria dar um passo atrás, né, no começo da minha pergunta, quando eu me referi ao bicentenário da independência, perguntei um pouco sobre o período imperial, o senhor se referiu aos ciclos que se sucederam também a esse período, mas em específico com relação à independência, as primeiras décadas, os primeiros séculos de Brasil, também puxando um pouquinho na sua resposta, eu saí da escola tem 10 anos, né, e eu não voltei a estudar história com profundidade desde então. Mas eu me lembro de sair com a impressão de que o Brasil basicamente é um país que foi sistematicamente explorado, teve todas as suas riquezas extraídas e só foi começar a se desenvolver, a produzir riqueza ontem, né, assim, outro dia, no século XX. E o senhor comentou justamente que isso não acontece. E eu já te ouvi dizer em outras entrevistas que a produção brasileira, ao contrário do que se imaginava, foi feita por pequenos empreendedores. Então eu queria entender, dentro desse intervalo, né, entre a independência do Brasil até a proclamação da República, como era a produção da riqueza no Brasil? Como é que era essa produção de riqueza? É verdade? Procede essa ideia de que o Brasil, durante esse tempo todo, mesmo antes da independência e mesmo durante, foi sempre um país explorado e que teve que sobreviver à completa extração das suas riquezas? Então, você aprendeu na escola a história que se podia conhecer antes do computador e antes das novas interpretações. Os professores que te ensinaram com a melhor das boas intenções e pensando que estavam ensinando o que de melhor havia na literatura. Né? Eu não estou reclamando dos meus professores, né? Mas realmente a noção que se tinha. É assim que era. O que eu quero dizer é o seguinte, não havia má intenção nisso. O que há são descobertas novas até em história. A gente conhece coisas novas sobre o passado. E o que se conheceu de novo sobre o passado é que obrigou a mudar a interpretação, porque como é que, se a riqueza vai para fora, como que a colônia fica mais rica que a metrópole? Pergunta que eu já tinha feito ali. Não dá para responder com aquela interpretação antiga. Você tem que mudar a interpretação. Se os dados são novos, você tem que mudar a interpretação. É isso que está acontecendo. Então é sempre muito difícil, porque história a gente aprende como se fosse aquele conhecimento de pedra, que passou, aquilo lá foi, é daquele jeito e não mexe, né? E é uma base muito importante para a nossa identidade isso. Então é sempre uma coisa conturbada quando você descobre que a história não era bem o que estavam contando. O que eu falei dos ciclos econômicos vale para as bases sociológicas. Quer dizer, como é que a riqueza era produzida, então, se não era daquele jeito que a gente pensava que era? Daí, de novo, se entrou nos censos e nas estatísticas de centro e se descobriu que, na verdade, a unidade produtiva padrão da colônia era a pequena propriedade familiar, né? Que é ou uma família produzindo, às vezes com 1 ou 2 escravos. Isso eram 90% das propriedades, das unidades produtivas, não das propriedades, das unidades produtivas no momento da independência. Né? Então, ponto, você tem que explicar como é que era assim. As pessoas não sabiam que era assim, as pessoas imaginavam, na interpretação antiga, só tem riqueza onde tem grande propriedade e escravo. Onde não tem grande propriedade escravo é a economia de subsistência. Isso tanto os conservadores quanto a esquerda interpretavam assim. Isso era uma interpretação unânime de história econômica. Quando você vai ver com as lentes das novas descobertas, você começa a descobrir que aquilo que se chamava sertão, que você imaginava que era um aglomerado selvagem que não produzia riqueza, desde muito cedo era uma formação que produzia riqueza econômica e riqueza financeira em empresários ricos e pequenos empresários. Eu escrevi uma biografia de um empresário do século XVII, chamado Padre Guilherme Pompeu de Almeida, que chama o Banqueiro do Sertão. Ele nunca saiu de Araçariguama, que é uma vilazinha no sertão de São Paulo,
E ele dali comandou um império econômico que tinha negócios com Buenos Aires, a China, Lisboa, Potosí, de onde vinha a prata que fazia a fortuna dele, a Amazônia, comprava gado em Curitiba, vendia nas minas, enfim. Era um grande negócio. Ele morreu deixando 115 quilos de prata, entre outras coisas. Quilos de prata hoje seria uma fortuna para qualquer um, né? E 115, grande fortuna. Então, esse tipo de figura na história tradicional era visto como um grande fazendeiro e que tinha ainda os escravos. Na verdade, ele tinha uma metalúrgica que fazia outro tipo de negócio. Então, Ou muda seja, o tudo negócio quando dele era completamente diferente do que a gente imaginava que produzia riqueza no Brasil. porque você imaginava, todo mundo imaginava que no sertão não se produz riqueza. Aí você está explicando por que o mercado interno do Brasil tinha taxa de crescimento maior do que a do setor exportador, né? Então, esse tipo de coisa muda muito, né? E muda muito o jeito que a gente percebe. É complicado, eu sei, porque os professores, as pessoas que leram os clássicos, leram o que tinha de melhor como explicação, né? Mas isso deixou de ser o que tem de melhor como explicação. Sempre que a gente fala dos povos indígenas, dentro ainda desse assunto sobre o que a gente está acostumado a aprender sobre o Brasil, sempre que a gente fala dos povos indígenas, a história contada também é basicamente uma história de exploração, de desapropriação de terras, às quais eles foram submetidos. Não estou dizendo, é claro, que isso não aconteceu, mas o senhor defende também que eles também produziam riqueza, né, de outras formas. Eu queria saber o que isso muda ou deveria mudar na forma como nós entendemos e nós contamos a história do Brasil e como nós olhamos para o papel dos povos indígenas na formação do Brasil. Então, tanto quanto os computadores mostraram realidades novas, os estudos sobre as sociedades indígenas fizeram a mesma coisa. Tem um antropólogo francês chamado Pierre Clastres que desconfiou que nos anos 60 e 70 que a economia indígena não era uma economia incapaz de produzir riqueza. Aí ele pegou um monte de chamados cronoanalistas, que eram pessoas que ficavam com o cronômetro vendo quanto tempo o cara ficava em cada atividade o tempo todo. Aí descobriram que os índios, Guarani, no caso, que eles estudaram, em 3 horas faziam todo o trabalho que precisavam para ter, não só produzir o que precisavam para estar vivos, mas para ter um estoque de segurança alimentar, quer dizer o seguinte, para ter 1 ano de comida guardada, né? Então era muito seguro de produção alimentar, tinha muito excedente, esse 1 ano guardado era excedente que você ia pondo e tirando. Então, os índios, que todo mundo descrevia como indolentes, etc. Então, claro, porque eles trabalhavam 3 horas e não trabalhavam mais porque achavam que, com toda a razão, que estando numa natureza tropical que é superavitária no fornecimento de alimentos e comida para a sobrevivência, não fazia sentido você guardar, estava tudo guardado ali na floresta, você só tirava o que era preciso e deixava a floresta viva, que a floresta ia produzindo para você. Então, a filosofia, eu escrevi um texto chamado Teoria do Valor do Tupinambá, ou seja, eles tinham uma ideia de economia muito clara, muito sensata, muito produtiva, mas que implicava, por causa do ambiente onde eles estavam, deixar a floresta de pé, produzindo e viva. E o excedente estava ali ao meu alcance, não estragando aquilo, está ótima vida. Muito bem. Com o que eles guardavam de excedente, quando vieram os portugueses trouxeram algo que eles não conheciam, ferro. Eles derrubavam, imagina você derrubar a árvore na mata com um machado de pedra. Aí veio o ferro, machado de ferro, derrubava em 10 vezes menos tempo. Então passou a ser um grande negócio para os índios entregar algodão, milho, tabaco, redes, enfim, o que eles tinham de produção excedente e trocar por ferro. Esse era o negócio que o nosso padre Guilherme fazia basicamente. Ele fabricava artefatos de ferro, entregava para as pessoas que iam trocar com os índios forneciam comida, algodão, coisa, tal, um monte de mercadorias, aí já mercadorias que ele vendia e tinha lucro, né? Então, veja, o que eu estou dizendo, o que eu estou descrevendo aqui,
os Tupi-Guarani, especialmente, eram parte do setor produtivo da economia colonial brasileira desde 1500, se tornaram. E outra coisa, eles gostavam desse contato, né? E havia um fluxo que a gente sempre olha o fluxo do português para o índio, né? O cara que, enfim, vai lá o português esperto e o índio tontalhão e dá certo. Ninguém olha o fluxo A gente contrário. sempre imagina que é aquela coisa de você, os portugueses que chegam com as bugigangas, E, trocando pelas coisas. É sempre aquela imagem. é isso, ninguém imagina o fluxo contrário. Então imagina lá Guaibim Pará, que era uma mulher que nasceu numa tribo tupi no recôncavo baiano e que casou com um dos caras que veio aqui, foi e morreu Catarina Paraguaçu, senhora rica da alta sociedade baiana, matriarca da sociedade baiana. Qualquer genealogia baiana começa com os caramurus, os descendentes de Catarina Paraguaçu. Ela foi batizada na França, Catarina de Vergil. Então, ela conheceu a Europa, morreu rica, né? Então, veja bem, o que ela era mesmo? Aí dá um certo nó na cabeça da gente. Mas assim que funcionava essa troca, quer dizer, o que está... Para entender a economia da colônia, tem que entender que isto era uma troca viável para os dois lados. Tinha violência? Tinha, mas também tinha negócios e também tinha mudança dos dois lados. Entendi. Eu queria te perguntar agora, de uma maneira um pouco mais geral, quais são os grandes mitos que ainda persistem quando se trata da formação da riqueza no Brasil e em que medida esses mitos tiveram influência sobre a formação da nossa economia hoje? Bom, veja bem, o que acontece é que o que parecia uma explicação científica razoável perde esse caráter quando você faz descoberta, né? Então, os professores que me ensinaram até a faculdade, ensinaram mais ou menos o que os teus professores ensinaram no colegial há 10 anos, eu estou falando de professor universitário, pesquisador de ponta dentro da universidade, eles pensavam desse jeito. Quando você tem uma mudança, você tem descobertas importantes, muito relevantes em ciência, as crenças antigas se tornam crenças de outra natureza, não são mais explicações científicas da realidade, passam por coisas das explicações, para o grande rol humano, como diria o Oswald de Andrade, para a experiência milionária de todos os erros, que é onde, enfim, a gente pensava assim, no século XVII era assado, no século XVIII era assado, e caem na categoria de como pensavam as pessoas daquele tempo, né? Então está acontecendo um pouco isso com enfim, o que era a explicação científica agora está virando uma coisa que não é tão científica assim, e é muito desagradável isso, porque as pessoas se formaram por bem fazendo aquilo, quer dizer, se formaram, deram o melhor de si com aquela estrutura de pensamento. Não é que elas são pessoas desprezíveis. O que acontece é que se descobriu outra coisa, não tem jeito. Queria saber, assim, se o senhor consegue mencionar quais são alguns desses mitos, né? A gente citou um, por exemplo, que é essa questão dos povos indígenas, ou mesmo a ideia de que no Brasil não se produzia nenhuma riqueza fora dos grandes latifúndios. Existem outros mitos que ainda sobrevivem e que persistem quando a gente fala da riqueza no Brasil? As pessoas que fazem as interpretações como as que eu faço, vindas dos dados, que os conceitos saem a partir da observação empírica e não ao contrário, ainda são minoria no Brasil. Quer dizer, a minha obra é vista por muita gente como uma obra esquisita, como uma obra difícil. Eu tive que fazer essa obra inteira fora da academia. Por quê? Porque a natureza das descobertas, se eu fosse levar a ferro e a fogo, daria briga dentro da academia o tempo todo. E em vez de estar fazendo uma obra nova, eu estaria brigando contra a obra antiga. Então eu optei por falar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu peguei o computador na época certa. Eu vou ser honesto, isso não tem muito mérito pessoal. A minha irmã, que é professora em Berkeley, ela estava em Berkeley na década de 80,
quando o Brasil tinha reserva de mercado da informática. Você não tinha nascido, não pegou isso. A informática é um mercado muito bom, pensamento que fez afundar o Brasil. Então nós vamos nacionalizar o mercado, proibir importações, vai ser tudo feito aqui dentro. Imagina, o Brasil hoje não tem fábrica de chip, a Costa Rica tem. Mas, enfim, era assim que funcionava. A minha irmã voltava da Califórnia e com o computador do ano passado, que já, enfim, ela comprava quando começava o ano, quando acabava o ano ela vinha aqui, eu comprava dela, porque ela podia trazer, e aí ela ia lá e comprava 2 novos, que eram 10 vezes melhores, bom, mas enfim, estava começando o PC. Nessa época, para você fazer um banco de dados, dava mais trabalho fazer o banco de dados, porque era tudo feito à mão, do que trabalhar à mão. Então a pesquisa do Mauá, que foi escrita, um livro escrito nessa época, foi toda ainda feita sem o banco de dados e sem computação. Aí o segundo livro que eu fiz, o livro que eu fiz seguinte, foi Viagem pela História do Brasil, era um CD-ROM. Hoje, enfim, coisa que já está no museu, mas era tudo informática, então já a produtividade era muito maior. Deu tempo de eu trabalhar usando isso, aprender a usar essas ferramentas, aprender a pegar estatística, fazer série estatística, pegar série de dados, fazer série de contratos, coisa do gênero, que na universidade era impossível falar desse assunto para os professores universitários, porque eles eram treinados na metodologia antiga e estavam com 50. Imagina um professor de 60 anos se aposentando, se vai agora largar tudo que ele fez para cair numa novidade incerta. Não ia. Então eu fui fazendo minhas pesquisas fora desse ambiente com muita tecnologia. Mas o senhor foi entrevistado no Roda Viva em 2018 e no vídeo eu vi que na ocasião o senhor falou justamente sobre as mudanças que o senhor esperava ver nos currículos escolares, né, mesmo na academia, para incorporar as mudanças do seu livro, ainda que o senhor tivesse dito na época que isso acontece muito devagar, não é um processo que acontece de uma hora para outra. Mas eu queria saber o que aconteceu desde então, né? Houve pesquisadores, acadêmicos, historiadores interessados na sua obra, houve questionamentos, houve algum progresso nesse sentido de incorporar essas descobertas baseadas em novas tecnologias ao conhecimento acadêmico? Sim, a geração mais nova, que hoje está com 30, 35, 40 anos, ela só funciona assim, eles nem sabem onde é o método antigo de pesquisa. Em 1990, não tinha nenhuma documentação digital no Brasil. Hoje, você acha qualquer documentação de qualquer século, você acha documentação digital e processa digitalmente. Para século XVI, século XVII, etc. Então, é uma mudança muito grande de base, né? Muita gente sabe se virar com isso, mais os jovens que os antigos. É a mesma coisa que Pix. Celular com 2 dedos. Celular com 2 dedos você precisa ter menos. Velhinho é um dedinho ali. Tuc, 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 tuc. Molecada. Então, é assim que acontece. São mudanças que estão no mundo que vieram para ficar, né? As interpretações mudam mais lentamente, porque aí depende de... no meu caso, tem acontecido sim, tem muita gente que lê meus livros e fala, opa, você tem razão, vamos por aqui, vamos por ali, começa a mudar os cursos que dá, as coisas que faz em função dessas descobertas. Mas é sempre, de fato, mais lento em cima, porque é mais difícil você mudar uma pessoa que já foi formada e que já agiu muitos anos com uma determinada formação, e muito mais fácil você convencer um jovem. Uma pergunta que eu ia te fazer também, agora mudando um pouquinho de assunto, né, caindo um pouquinho na história do Visconde de Mauá, o autor de uma das biografias sobre ele, uma figura bastante relevante quando a gente fala de empreendedorismo e livre iniciativa no país. E nós vivemos, não sei se o senhor já ouviu esse termo, provavelmente sim, mas a gente vive na era dos cancelamentos, né, em que figuras que são associadas às vezes ao império, ao dinheiro, à riqueza no Brasil são canceladas, vistas de uma forma mais pejorativa, né, do que elas já foram. Primeiro eu queria saber, assim, qual que é a importância de a gente contar propriamente a história de figuras como a do Visconde de Mauá,
as figuras do Império, essas figuras ligadas à riqueza no Brasil, e como que a gente começa a construir esse caminho. Que outras figuras também, fazendo uma pergunta junto da outra, que outras figuras da história nacional tiveram um papel importante na formação econômica do Brasil e que merecem ser resgatadas? Bom, aí são duas coisas diferentes. Quer dizer, a cultura dita dos cancelamentos e de coisas, isso é uma cultura de incultos, de qualquer lado. Aí tanto faz o lado que briga para cá ou briga para lá. Isso isso não produz conhecimento. Isso é desgaste de conhecimento por interpretação ideológica. Eu acredito nisso, então eu brigo com aquilo. Eu acredito no contrário disso, eu brigo com aquilo outro. Os dois se desgastam juntos, na verdade. O mundo está vivendo transformações que são de outra natureza hoje. Né? O meu último livro, que eu fiz, que chama-se Brasil, Paraíso Restaurável, é um livro sobre economia de carbono neutro, que é a economia do futuro, do meu ponto de vista. Aí não é passado, é futuro. Eu fiz com duas jovens, uma que tinha 26 anos, quando fez o livro, que hoje está em Stanford, trabalhando para fundos de investimento em carbono neutro do Vale do Silício. E a outra, Luana Chabib, uma repórter de 33, que conhece o Brasil como poucas pessoas e conhece os meios eletrônicos como poucas pessoas. Esse livro já foi escrito em outra linguagem, que é uma linguagem que eu já tinha usado no CD-ROM, que é uma linguagem mais, editada, no sentido que tem box daqui, box dali, fragmentos de conhecimento vindo de todos os lados, links, etc. Então, é uma organização do conhecimento que é própria desse mundo que nós vivemos. Mas aí é conhecimento. Não é uma cultura de interpretações, de grupo de zap brigando um com o outro. Né? Então, o problema é que a transformação do conhecimento é uma coisa mais complexa do que essa briga. E essa briga acontece porque as pessoas se sentem inseguras. Quer dizer, quando você tem um mundo de transformação, eu brinco, mas é verdade isso, inclusive algumas pessoas caem nos meus livros. Seguinte, quando descobriu-se que a Terra gira em torno do Sol, o esforço mental que milhões de pessoas tiveram a fazer de conhecimentos milenares foi gigantesco. Quer dizer, você precisa trocar toda a estrutura do teu conhecimento para dizer, puxa, é verdade, isso aqui hoje em dia até hoje ainda tem que ir no vídeo disso. Né? Uma descoberta. Bom, essa descoberta aconteceu por quê? Porque o homem descobriu o telescópio. Foi olhando no telescópio que Galileu conseguiu ver o que a olho nu não se via. Né? Então, instrumentos novos trazem conhecimentos novos. O computador trouxe outro jeito de conhecer, né, que a gente tem dificuldade para se adaptar. E as pessoas têm realmente imensa dificuldade para isso, mesmo quando é favorável. Quer dizer, a economia de carbono neutro é certamente a maior oportunidade econômica que o Brasil já teve em sua história, mais do que a descoberta do ouro em Minas Gerais, mais do que o café. Por quê? Porque o planeta vai precisar do Brasil por causa do que a natureza produz e não tem alternativa. Então, a sobrevivência do planeta depende do que os brasileiros fizerem em grande medida. Por isso que o foco é mundial sobre o Brasil. Isso é muito positivo para o Brasil, não é negativo. O Brasil pode se aproveitar muito dessa situação para enriquecer, para melhorar a sua economia, para criar emprego, para criar renda e para fazer um futuro. Né? Agora, ele precisa entender que nessa economia ganha-se dinheiro quando a árvore cresce e não quando você derruba a árvore. Você paga para fixar carbono. A economia de carbono neutro é uma economia onde tem uma nova mercadoria, que é o carbono fixado, que não valia dinheiro e agora vale. Então você precisa mudar o ciclo e o pensamento econômico para dizer, puxa, eu preciso ganhar dinheiro plantando árvore e deixando a árvore em pé. Né? E não, eu só ganho dinheiro se eu derrubar a árvore porque a árvore de pé não é dinheiro. Esse pensamento o Sol gira em torno da Terra hoje em dia. Então, nós estamos vivendo num mundo de grande transformação mesmo. É um paradoxo.
Você diz, não, deixa essa árvore, para que você vai ganhar dinheiro com isso? O cara fala, não, imagina, nunca ninguém... Dinheiro não dá em árvore. Nunca foi Então, assim, por que vai ser agora, né? vai ser agora. Então, isso é mudança. Então, nós estamos vivendo um mundo de mudança. E quando o mundo muda, tudo é paradoxal. Porque o que era bom antes não é bom. Derrubar a árvore era bom, agora não é mais. Aí vai explicar, isso é difícil explicar. Por que durante séculos se disse que a riqueza vem... Adam Smith e Marx concordavam que a riqueza começava no momento que se arrancava da natureza. Agora não, agora tem riqueza quando você fixa na natureza. O ciclo econômico passa a ser outro. A teoria do valor passa a ser outra. Aquela dos índios é correta. Deixa tudo na natureza que a gente tira pouco. Né? Correta para o mundo atual, para o mundo que está vivendo o aquecimento global e precisa sair dessa. E precisa pagar para sair dessa. E precisa pagar para o Brasil para sair dessa, para ser bem assim resumido. Então o Brasil tem um grande futuro, se achar que isso é um futuro. Se achar que isso não é um futuro, vamos continuar chutando dinheiro. Queria te perguntar, assim, só voltando na minha pergunta, quais figuras da história nacional, assim, a gente tem muitas figuras que são vítimas dessa cultura de cancelamento, né? E tiveram um papel importante na formação nacional e que merecem, não vou dizer que elas merecem de maneira nenhuma ser endeusadas ou canceladas, mas que merecem ter uma história contada, né? Que merecem ser exploradas, que merecem que a gente conheça um pouco mais sobre elas. Então, veja bem, as coisas são meio ao contrário. Quer dizer, se você pegar, por exemplo, eu dei um caso aqui de ascensão social de uma Índia, né? Não é o que se pensa. Da mesma forma, a teoria econômica dos índios, que você pegar qualquer livro, que tem vários índios que escrevem, Daniel Munduruku, Davi Copenau Yanomami, Ailton Krenak, escrevem a mesma coisa que se falava no século XVI. Se você preserva a natureza, a terra te dá tudo, se você destrói, ela não te dá nada. Resumindo, isso é teoria econômica recente, da melhor qualidade, ganha prêmio Nobel. Os 8 dos últimos 10 prêmios Nobel foram dados a pessoas que defenderam ideias como essas. Né? Então a gente não dá nenhum valor para elas que fala, não, isso é bobagem de índio. Não é. Essa é uma mudança. Então, alguém aí diz, não, preciso ler o livro do Ailton Krenak como livro de um grande entendedor de economia, um teórico de economia, cujas ideias eu preciso seguir para me dar bem. Ninguém faz isso. Então, essas reavaliações de personagens, aqui eu estou fazendo o contrário do que você falou. Estou dizendo que existem revelações para mais ou para menos o tempo todo na história. É constante, isso é uma constante na história. Né? Os empreendedores, quando você não tem riqueza interna, você não tem empreendedor, é um monte de gente que está lá sem fazer nada. Quando você fala, opa, a eles que estavam criando a riqueza, puxa, essa gente era importante. Isso é assim mesmo, assim como o latifúndio. O latifúndio, todos os mares do Brasil vêm de grande latifúndio. Não, o latifúndio era 10% da produção no Brasil, se tanto, e 20% da mão de obra, e era relevante, mas não era essa coisa toda. Então, assim vai. Né? Quer dizer, essas reavaliações são necessidades das reavaliações das descobertas econômicas. Aí você vai olhando todo o resto. Então, no ambiente que nós estamos, quer dizer que você tem um mundo em transformação, não só pelas descobertas da informática, mas porque a economia está sendo transformada para uma economia de carbono neutro, com uma velocidade gigantesca, imensa, que a gente não está percebendo porque a economia brasileira não está sendo transformada no ritmo que deveria. O Brasil há dinheiro, há chance, o Brasil se transformar, a sua economia cresce espetacularmente. Mas as pessoas não percebem que é crescimento. Por quê? Porque crescimento para mim é derrubar a árvore. Aí não vai longe. Ninguém vai financiar a cara que quer derrubar a árvore hoje em dia. Agora, você quer plantar, está cheio de dinheiro para você plantar. Sim. Bom, outro debate que está bastante em voga atualmente são as consequências da escravidão para a população brasileira. E esse debate também, às vezes, dependendo da maneira como ele é feito, também se enquadra nessa loucura dos tempos de cancelamentos, mudanças e tudo mais, e é um debate que ele é necessário, é justo e faz parte da história do Brasil.
E o senhor argumenta, por exemplo, que a opção pelo regime escravocrata lá atrás, né, enfim, moldou não só a economia, como as instituições do Brasil, e que isso teve um impacto no desenvolvimento do Brasil. Queria saber que impacto foi esse e em que medida ele persiste até os dias de hoje. Bom, vamos lá. Primeiro, a escravidão. A escravidão, no conhecimento antigo, é como no sertão não se produz riqueza, só se produz riqueza no latifúndio escravista. Então, achava que toda a riqueza vinha do latifúndio escravista e o resto vivia na miséria. Isso esquece. Não era assim economicamente. 2, a proporção de escravos na população e na massa de trabalhadores nunca passou de 30%. Quer dizer, o grosso dos trabalhadores do Brasil nunca foi escravo, né? Então, a escravidão era relevante, porque 30% é muito, mas não é toda a produção, né? E em 1888, quando a escravidão foi extinta, era 5% da força produtiva e que virou 0% de escravos, mas continuou todo mundo força produtiva. Então, o que tem que entender é que a escravidão só é importante, tão importante na explicação histórica, se você acha que toda a riqueza veio da escravidão. Quando você sabe que não veio, a coisa já começa a mudar de figura. Muito bem. Agora, a escravidão não é só a horrível propriedade de um ser humano sobre outro, a exploração completa do trabalho de uma pessoa sobre outra, que aí tudo isso que se fala hoje da escravidão é verdadeiro, deixa uma herança medonha, uma situação social difícil de arrumar, preconceito, etc, etc, etc. Mas isso é um pedaço da escravidão. O outro pedaço da escravidão, que pouca gente nota, é que a escravidão o escravo dava direito ao senhor de ter um título de propriedade, portanto, esse sim, um título comercial descontável no banco e que era a base do mercado financeiro. Então, como é que o senhor de escravo pedia dinheiro? Ele pegava os seus títulos de propriedade de escravo, ia no banco, falava, está aqui, empenho 12 escravos, me dá um dinheiro aí, se eu não pagar, você fica com os 12 escravos. Esse título é um título financeiro, é um título de propriedade, é um direito de propriedade, se vocês quiserem. Para que ele exista, precisa que a lei diga, esse título vale. Precisa que a lei diga, o mercado tem que funcionar porque esse título é o principal título do mercado, né? Muito bem, só que esse título está no mercado, outros títulos, todas ações de empresas e coisas do gênero, não estavam no mercado e as leis favoreciam o título de propriedade escravista em detrimento de outros títulos de propriedade. O desenvolvimento brasileiro na República se deve, em grande medida, que se rasgou o direito de propriedade sobre escravo, ou seja, o título de propriedade no escravo, que valia X no dia 12 de maio de 1888, valia 0 no dia seguinte. Então não é só que o escravo estava livre, mas o dono, aquele belo título que é no banco, ele ia colecionar um monte de papel e lembrar, puxa, isso aqui valia alguma coisa, não vale mais nada, ou rasgava, né? Essa mudança é que fez que o progresso do Brasil continuasse. Então, a escravidão não é só uma questão de exploração das pessoas, mas é também uma questão de estrutura do mercado financeiro, do mercado de capitais, enfim, né? O escravo era capital no mercado de capitais. E por isso que as pessoas precisam entender que às vezes precisa mudanças. Por quê? Porque se o Brasil, para manter aquele título de escravidão valendo, foi proibido por uma história de 30 políticas econômicas, podíamos ter acabado com a escravidão em 1850, quando acabou o tráfico, e fizemos tudo para a escravidão não acabar, para poder aqueles títulos ficarem valendo, os banqueiros que vivem naquilo lá ficarem valendo, os traficantes de escravos serem ricos, etc, etc, etc. Então a escravidão também é a estrutura do mundo financeiro, econômico, dos ricos, do que está para além dela. E isto as pessoas poucas vezes enxergam quando fazem história econômica. Uhum. Em que medida que esse cenário que o senhor acabou de descrever é bastante interessante, assim, das consequências que a gente nem sempre olha da escravidão,
persiste nos dias de hoje e ainda precisa ser revertido? O que a gente ainda pode fazer para lidar com as consequências, se elas existem, dessa fase, desse cenário que o senhor descreveu? Então, no Brasil tem uma grande dificuldade de lidar com a igualdade. Igualdade não quer dizer que todos têm o mesmo nível de riqueza, que todos têm os mesmos direitos, né? É uma igualdade abstrata. Ela leva à busca da igualdade. Essa igualdade, a ideia abstrata de igualdade, leva à busca da igualdade concreta. Então, não estava na cabeça dos liberais do século XVIII resolver o problema da escravidão. Mas depois que você escreve todo homem foi dotado pelo Criador de certos direitos que são inalienáveis, tal, não sei o que lá, é inevitável a pergunta, mas e os escravos? Entram nessa conta ou não entram nessa conta? Então, essas coisas são importantes, ideias são importantes para isso. Então, a ideia de igualdade é uma. Hoje, a ideia importante é da universalidade da natureza. Quer dizer o seguinte, clima não é um assunto que se resolva nacionalmente, localmente, no bairro, não sei o que lá. Ou o mundo inteiro resolve, ou o mundo inteiro vai junto. Não tem exceção, não tem coisa. Então, é isto que está organizando a economia do mundo. E cada vez mais será o que vai organizar a economia do mundo. A sobrevivência nossa depende da velocidade com que nós entendemos que isto é o centro do mundo, que nós não podemos fugir nisso, e temos obrigações para com os nossos filhos e os nossos netos que dependem de mudar a estrutura do que está acontecendo, especialmente com queima de combustível fóssil. Né? É um passo e tem muitos outros, mas esse passo tem que ser dado. Isso tem um valor. A abolição da escravidão também foi assim. Começou todo mundo achando que era uma piada, que só os ingleses, de um clube abolicionista ali, coisa e tal, vai fazendo lei, vai fazendo coisa. Aqui no Brasil fizeram, é para inglês ver, isso aí não é, ninguém leva a sério, é tudo piada. Não, não é piada, é sério. Então é melhor e bom para o Brasil levarmos isso a sério. Por quê? Porque o Brasil tem alguma coisa como 30% de toda a produção natural do planeta se dá nos 8% do território mundial que é o Brasil. Então, restaurar a natureza, fixar carbono, arrumar as coisas, é basicamente investir no Brasil. Uma pergunta, eu queria, assim, a gente está em ano, desculpa, vou começar de novo que eu me confundi aqui. Bom, Tá. outra pergunta é que a gente está em um ano eleitoral. Estamos agora, na verdade, em época de campanha, né? Então os ânimos estão bastante à flor da pele. Ouve-se bastante, na verdade, eu até já ouvi, eu pelo menos já vinha ouvindo isso antes. Ouve-se bastante a cobrança por um projeto de país, algo mais sólido do que uma promessa ocasional ou outra, né? Enfim, essas promessas mais eleitoreiras, esses disparates, enfim, algo que seja que esteja com os olhos no longo prazo, né? Um projeto de Brasil. Eu queria entender, assim, o senhor que tem uma visão, que estudou a história do Brasil inteira, a história da economia, da riqueza, o que seria para o senhor um bom projeto de país? O que é imprescindível para a formação de um projeto de país que tenha, como eu descrevi, esse olho no longo prazo, que não seja só para os próximos 4 anos? Bom, a base de tudo que vai acontecer, existem alguns programas de governo, poucos, de gente que não aparece com grande intenção de voto, mas é muito séria, e dizem o futuro do Brasil é ser a primeira economia de carbono neutro do planeta e ser líder como economia de carbono neutro no próximo século para a humanidade inteira. Daí vem o emprego, daí vem a renda, daí vem a riqueza, daí vem a possibilidade de empreender. E a maior atividade econômica que o Brasil vai ter nos próximos 40 anos vai ser plantar árvores. Plantar árvore é aquilo que eu falei, em vez de derrubar floresta, é plantar florestas. Jardins, floresta como jardim, feita por gente, restaurada. Meu último livro chama-se Brasil, Paraíso Restaurável, que é exatamente, esse é o destino nacional no Brasil, no planeta. Né?
E qualquer coisa tem que ser feita com relação a isso. Esse é o futuro, esse é o norte, isso é o que nós vamos ser, é inescapável. Os capitais do planeta virão para cá para fazer isso. As capacidades brasileiras serão voltadas para essa atividade, e a atividade que mais vai empregar gente no Brasil e mais vai dar dinheiro vai ser a de plantar árvore. Então, esse é um resumo muito breve do que vem pela frente, né? O debate político no Brasil, eu costumo dizer que o Estado brasileiro hoje é um Estado altamente capacitado para resolver os problemas econômicos de 1970. Lá, quando o Mao Tse-tung entrou na globalização, nós paramos lá. O Brasil parou lá e continua parado. Se quiser acordar, o mundo progrediu muito, a riqueza é gigantesca, que nós ficamos de fora dessa riqueza gigantesca, e hoje 40% de todos os capitais do planeta, 40% de todos os capitais do planeta é 60 trilhões de dólares, ou 45 vezes o PIB do Brasil. Só podem ser aplicados com cláusulas ESG, quer dizer, esse dinheiro você só pega se você for ambientalmente correto. Você não pega o dinheiro de outro jeito. Pergunta quanto o Brasil leva desse dinheiro, zero. Pergunta, tem dinheiro? Tem desse tamanho. Né? Agora depende só da gente querer fazer direito. Bom, para terminar, Jorge, desculpa. O senhor prefere que eu te chame de Jorge ou te chame de Caldeira? Eu devia ter perguntado isso antes. Tudo bem, o Lucas vai cortar esse pedacinho depois. Mas para terminar, Caldeira, eu gostaria de te perguntar uma impressão que eu tenho, até para finalizar alguns pontos que a gente elencou ao longo dessa conversa. Eu queria perguntar se o senhor acha importante a gente desfazer um pouco essa ideia de que o Brasil é um país que parece que ele é resultado de uma tragédia, né? Ele só foi sempre só sofreu sucessivas extrações, ele foi um país que foi explorado, que ele não tem capacidade de gerar riqueza, né? Enfim, é um país que simplesmente passou por um monte de problemas, só foi explorado, e a gente fica até com um pouco de herança, né? Assim, o passado do Brasil é tão terrível, como é que a gente olha para o futuro? E às vezes olhar para essa capacidade de riqueza, de geração de riqueza interna que o Brasil sempre teve, é uma maneira de potencializar, ou pelo menos dar um pouco mais de esperança para esse projeto de país. Eu queria ouvir a sua visão sobre isso. O Brasil tem potencial, tem capacidade interna para mudar, tem chance de ter um grande futuro. Então, o que a gente tem que fazer é olhar menos para onde estão mais para onde estão as virtudes que também existem na vida brasileira. Isso não é uma questão de ser otimismo e pessimismo. Virtudes e vícios são coisas observáveis, e que a gente tem que procurar melhorar as nossas virtudes e diminuir os nossos vícios. Jorge Caldeira, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui na nossa programação especial em comemoração ao bicentenário da independência. Parabéns pela sua obra, pela sua pesquisa. Espero que o nosso espectador tenha aproveitado a conversa, se interesse pelo assunto, procure as suas obras, tenha mais dúvidas que porventura eu não tenha apresentado aqui nessa conversa. Mais uma vez, muito obrigada. Vou te deixar alguns minutinhos para o senhor se despedir, colocar alguma consideração, fazer propaganda das suas obras, se o senhor quiser. Mais uma vez, obrigada a você que acompanhou essa conversa.